Fala galera, antes da nova música minha que eu vou mostrar para vocês hoje, gostaria de informar vocês a respeito da queda dos hormônios com a idade. Então, o hormônio GH tende a cair bastante com a idade, o que implica o ganho de peso e a dificuldade do corpo regenerar células. Então, a dificuldade da regeneração celular. Então vocês estão abusando de álcool, tomem cuidado com a idade, o corpo perde a capacidade de se recuperar dos danos causados pelas substâncias tóxicas, como o etanol. Então, e também o hormônio cortisol, que com a idade também cai bastante, o que leva a problemas cardiovasculares. Então, cuidem do coração, consumam bastante magnésio, tá certo? Coco, chocolate 100% cacau, esse tipo de coisa.